Fala pessoal, sou o Rodrigo Missão da BW Soluções, tá? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do Datadog para vocês, como atingir a usabilidade com o Datadog, tá? A ideia aqui nesse vídeo é a gente fazer um vídeo de 5 minutinhos para vocês, dando um overview geral sobre a plataforma, tá? E depois a gente vai gravar novos vídeos mostrando cada feature dela, para que serve, explorando cada item do Datadog para vocês, tá? Legal? Curte aí nosso vídeo, vamos lá. Bom, a plataforma Datadog ela é uma plataforma 100% SaaS, tá? Então, ela é também análogo a qualquer plataforma cloud, tá? Seja ela ambiente cloud ou on-premise, tá? Então, eu vou fazer uma overview aqui rápido para vocês da parte de infraestrutura, tá? Depois passo um pouquinho pelo APM, depois eu falo um pouquinho de log, tá? Aí, como eu falei no início do vídeo, a ideia é a gente dar continuidade nos próximos vídeos explorando mais features do Datadog para vocês, tá? Aqui, como vocês podem ver, é a parte de infraestrutura, tá? Onde eu tenho um ambiente aqui demo, tá? Com todos os meus hosts, tá? Toda a parte do meu tagueamento, do meu ambiente, tá? Aqui a gente consegue já ter uma visibilidade, um overview de toda a parte do meu tagueamento aqui, né? Isso é padrão no Datadog, tá? Toda a parte de tagueamento já serve para a gente fazer um correlacionamento dentro do ambiente do Datadog, tá? E isso aqui ele traz do ambiente cloud, e quando não é um ambiente cloud a gente faz toda essa parte de tagueamento, tá? Aqui a gente consegue ter informações de toda a plataforma, tá? Aqui é legal, eu costumo dizer para os clientes que a gente consegue trazer uma visibilidade, por exemplo, de criar ali um inventário com base nessas informações, tá? Um painel, um dashboard com essas informações, fica muito legal. Aqui eu consigo já ter a visibilidade das métricas do meu sistema, tá? E de tudo que eu tenho dentro desse ambiente, desse servidor, tá? Então eu tenho toda a parte, todas as métricas dos meus containers, do meu Docker, do meu Kubernetes e assim por diante, do Mongo, tá? E assim por diante, tá? Aqui eu vou explorar para vocês as métricas do sistema, tá? Então eu tenho aqui eu consigo ter visibilidade das métricas por processos, as métricas de CPU, memória, tá? Toda a parte de disco, latência, rede e assim por diante, tá? E essas métricas aqui, ela vai um pouquinho além das outras plataformas que nós temos de mercado, que também faz essa parte de monitoramento de infraestrutura, tá? Eu digo porque que ela vai um pouquinho além, que a gente consegue trabalhar correlacionando essas métricas com a aplicação, por exemplo. Isso eu falo um pouquinho mais para frente, tá? Voltando aqui, eu consigo ter as mesmas visibilidades para um ambiente Kubernetes, então eu tenho todas as métricas de saúde do meu ambiente Kubernetes, tá? Se eu tenho um ambiente containerizado, a informação é a mesma, tá? Então eu consigo ter as métricas de saúde do meu ambiente, dos meus containers, tá? Consigo visualizar todos os meus processos que estão rodando nesse meu ambiente. Isso é legal também, que a gente também consegue correlacionar, tá? Então se eu tenho um evento que pode estar um processo prendendo consumo de CPU, por exemplo, a gente consegue identificar qual que é esse consumo, tá? Parte de rede, que também é muito legal, a gente consegue mapear todo o tráfego que está saindo desse servidor, como o tamanho de pacotes, latência e assim por diante, tá? Todos os volumes de logs, seja ele do sistema operacional ou dos serviços que esse servidor está sustentando, tá? Das aplicações, então tem aqui os serviços e tenho todos os logs. Então observem, eu estou dentro do meu servidor e consigo ter uma visão ampla do meu negócio, tá? Do que eu tenho dentro desse meu servidor, tá? Todos os meus traces, então tem aqui os traces das minhas aplicações que estão rodando dentro desse ambiente. Eu já vou falar um pouquinho dos traces e do logs para vocês, tá? Parte de segurança, nesse caso eu não tenho nenhuma, tá? E aqui eu trago as informações dos agentes configurados lá que a gente configurou nesse ambiente, tá? Então eu trago, se eu quiser analisar se faltou habilitar algum item aqui, a gente consegue ter essa visibilidade aqui do agente do Datadog, tá? Desta forma, essa é uma visão que eu tenho lista, eu tenho uma visão de mapa, né? Eu costumo falar que é uma visão de colmeia. Deixa eu atualizar aqui a pagininha. Foi. Então eu tenho aqui todos os meus hosts, tá? Então lembra que eu comentei sobre a parte de tagueamento, que é muito importante o Datadog, tá? A gente consegue, por exemplo,
segregar aqui por time e identificar quais são os times que eu tenho no meu ambiente, tá? Então, se eu trazer aqui os containers, por exemplo, eu tenho uma visibilidade melhor. Eu consigo aqui ter o meu time de segurança que cuida, quais são os containers do meu time de segurança, quais são os containers que o meu time de SRE cuida, time de plataforma, ADS, assim por diante, tá? Consigo separar isso aqui por ambientes também, tá? Se eu tenho um ambiente híbrido, então eu consigo classificar quais são os meus ambientes da cloud, meu ambiente on-premise, se eu tenho um ambiente Azure, quais são meus servidores que estão espalhados, distribuídos nessa minha homogeneidade de ambientes, tá? Aí que eu tenho todas as visibilidades de containers, tá? Bacana? E aí eu queria trazer agora a parte da visibilidade do APM, né? Então aqui eu tenho saído da parte de infraestrutura, agora eu estou na parte do APM. Eu tenho uma visão resumida aqui das minhas informações dos meus APMs, então tenho todos os meus serviços, minhas requisições, tenho os meus problemas aqui da última hora, essa visão aqui é da última hora, tá? Tenho aqui uma visão de Service Map, ou seja, consigo mapear todos os meus serviços e suas dependências, tá? O Datadog faz isso automaticamente, tá? Ele identifica através dos spans que a minha aplicação faz de chamadas e monta esse mapa de serviço automático para nós, tá? Aqui no caso eu tenho diversas aplicações dentro desse ambiente demo e eu estou olhando aqui, por exemplo, para minha loja, para o meu Web Store aqui, tá? Aí se eu quiser ir mais específico, eu posso fazer um INSPE aqui e olhar só para o meu serviço Web Store e entender todas as dependências que ele tem, tá? Eu tenho uma visão aqui de lista, semelhante, né, de lista, então consigo ver todos os meus serviços, tá? Tem uma visão muito legal que é a Service Catalog aqui, que é onde eu consigo olhar as minhas performance das minhas aplicações, tá? Uma visibilidade geral, tá? E aí se eu quiser, por exemplo, entrar no meu Web Store, por exemplo, eu consigo ver todas as métricas do meu Web Store, e aí eu quero ir um pouquinho mais a fundo, quero entender um pouquinho mais. A gente tem uma visão específica do Web Store aqui, tá? Onde a gente já consegue trazer algumas métricas que o Datadog traz para nós, tá? Então aqui eu já tenho da minha... Vou pegar aqui da minha última hora, por exemplo, eu já tenho aqui o meu volume de requisições, tá? E erros, que é muito legal. A parte de latência, que vai ali do percentil 50 até o percentil 99 aqui, tá? Consigo ver os meus deployments, então, ou seja, eu consigo comparar meu deployment atual com o meu deployment antigo e saber se eu estou tendo alguma anormalidade, tá? Algum erro elevado que o meu deploy atual trouxe, tá? Um ponto muito importante, o Watchdog, depois eu faço um vídeo só falando do Watchdog, tá? Mas o Watchdog, ele nada mais é que um machine learning aprendendo o nosso ambiente, tá? Quanto mais dados ele tiver, mais rico ele fica e mais assertivo, tá? Então ele vai gerando insights para nós com base em todos os pontos fora da curva que ele identificou com o aprendizado, tá bom? Isso é muito legal. A parte de erro, então o Datadog identifica qual é o meu volume de erro da última hora e me dá ali um resumo, tá? Então ele fala que eu tive 3 novos problemas, mas eu tive uma queda de 2,45, tá? SLO de disponibilidade, né? Então a gente pode criar diversos tipos de SLO baseado no negócio do cliente, tá? Incidentes é um módulo específico do Datadog que trata incidente, então eu consigo declarar um incidente dentro do Datadog e trazer as equipes para analisar, tá? Parte de segurança, depois eu faço um vídeo específico dessa parte de segurança que também é muito legal. Tá, aqui como eu comentei, tem a parte de requisições, toda a parte de erros, mapa de serviço, onde eu trago todas as minhas dependências que o meu Web Store tem, tá? Então aqui eu tenho todos os meus recursos, top 5, tá? Consigo visualizar quais são os meus requisitos maiores que estão sendo executados aqui, tá? Que eu vou ter todos os meus recursos que o meu serviço tem e estão sendo usados nesse momento da última hora. Então ele traz aqui o volume de requisição, total de tempo, latências, erros e assim por diante, tá? Os meus deployments, então eu tenho aqui 2 ativos nesse ambiente, tenho outros 3 aqui que eu comentei que a gente consegue comparar, tá? Erro tracking, então tenho todo o erro tracking aqui, então ele faz uma sumarização dos meus erros e me dá as quantidades das últimas horas e qual foi o recurso mais afetado, por exemplo, tá? Então ele está falando aqui que eu tive 51 erros para o meu card controller. Bacana. Parte de segurança, depois eu faço um específico para vocês que é bem legal, mas aqui nada mais é do que tratar
toda a parte de Dash, tá? Ali olhar para as vulnerabilidades existentes no meu ambiente, tá? Do Datadog, das minhas aplicações que o Datadog está instrumentada, tá? E também observar se eu estou tendo algum tipo de ataque baseado ali no OSP10, tá? Depois eu faço um vídeo legal para vocês. Infraestrutura, então, lembra que eu comentei, né? Que tem plataformas que fazem monitoração de infraestrutura, mas aqui a gente vai um pouquinho além, a gente consegue correlacionar a infraestrutura com a aplicação e trazer esse dado para vocês analisarem e entender se eu estou tendo algum comportamento anormal, tá? Aqui é um ambiente que também eu uso o Ruby, eu consigo ter essa visibilidade das métricas do Ruby. Profile. O Profile também é muito legal e a gente vai falando um pouquinho mais depois sobre eles. Mas aqui nada mais é do que eu olhar quais são os métodos da minha aplicação, tá? E entender qual o nível de consumo que esses métodos estão tendo dentro do meu ambiente. Então eu consigo trazer uma análise, por exemplo, saber se o método está consumindo mais CPU, mais memória, consequentemente aplicar uma melhoria nesse método para ele consumir menos recursos e com isso trazer benefícios no sentido de performance e no sentido de custo, ok? Traces. Então aqui eu tenho todos os meus traces da minha aplicação, tá? Da última hora. Vou clicar aqui nesse que deu um erro para a gente olhar. Então eu tenho todo o frame graphic aqui da minha transação, por onde ele passou, o tempo de execução de cada uma delas. Tenho aqui os detalhes do spam, tá? Que é muito legal. Tem a parte de erros, então eu já tenho o erro aqui associado, né, à minha transação, então eu sei qual foi o erro. Tem informação da minha infraestrutura, olha só que legal, o Datadog faz uma marcação aqui exatamente na minha infraestrutura, no tempo, para saber, para dizer qual foi o tempo que eu estou analisando e me mostrar se eu tive alguma anormalidade nesse tempo, tá? São outras métricas que a gente consegue trazer, tanto do meu serviço, do meu endpoint, tá? Então como estava meu endpoint. Então eu tenho a transação, né, que originou ali o problema, e tenho aqui o log para já correlacionado, que isso é muito legal, consigo correlacionar a transação e o log. Então se eu tenho um ambiente grande, eu não preciso ficar procurando lá nos meus pods ou nos meus containers, cadê o meu log? Ou no meu ambiente on-prime, se eu olhar para um ambiente diversos e saber onde está o meu log, não, o Datadog já consegue centralizar isso para você e te dar essa visibilidade rápida, tá? Toda a parte aqui de network, correlacionado também a essa transação, tá? Meus processos, lembra que eu comentei? A gente consegue saber quais são os processos correlacionados à minha transação. Então, se eu tenho uma transação que passou por um banco de dados, ele vai me trazer quais são as queries que foram executadas e o tempo de execução dela. E aqui o call de hotspots exatamente é do que as funções que são executadas dentro da minha aplicação, tá? Aí eu tenho aqui um debug dela, passo a passo aqui por onde ela passou. E depois eu faço um vídeo explicando exatamente cada detalhezinho desse aqui, tá? Aqui eu vou ter uma visão de lista, tá? Por onde a minha transação passou, qual foi o tempo, tá? De cada spam, tá? E tem uma visão de mapa da minha transação. Então, ou seja, por onde ela partiu e quais serviços que ela usou, tá? Isso é muito legal também. A parte de logs, então consigo correlacionar meus logs, já mostrei na parte do 3 que a gente consegue correlacionar, e aqui eu estou olhando por todos os meus logs, né, da minha aplicação. Então eu tenho aqui, ele usa os padrões, né, tá no modo partners aqui, então ele já identificou da última hora meus erros padrões e me deu as quantidades. Então fica fácil de setar uma análise, tá? Legal, pessoal? Agora eu vou falar rapidinho para vocês do log, tá? Então aqui a busca é muito simples, eu quero continuar olhando para o meu serviço Web Store. Então faço uma pesquisa aqui do meu serviço Web Store. Vou aumentar aqui para 1 hora. Então eu tenho aqui quase 3 milhões de logs aqui para analisar, tá? O Watchdog já entrou aqui, já me deu alguns insights de erro, por exemplo, já me diz onde foi esse erro, tá? Então isso é legal. Depois eu faço também um vídeo sobre o Watchdog. E aí eu tenho aqui, então, meus logs, tá? O Datadog ele já tem alguns sources, algumas fontes já de biblioteca de fontes. Então, quando ele reconhece, ele já aplica o método de JSON no log, tá? Então, eu já tenho aqui os atributos bem bonitinhos para a gente analisar, tá? E quando eu disse que a correlação de trace e log existe, o contrário também é verdade. Então, eu estou no log e tenho o trace correlacionado. Legal, né? E aí aqui eu quero fazer uma busca, por exemplo, eu quero olhar só para os meus erros da última hora, tá? Então eu consigo vir aqui, tenho 677 mil erros, consigo então
muito registro para analisar. Vamos usar o padrão do Datadog aqui. Vamos pedir para ele criar uns padrões para a gente. Então a gente caiu de 600 mil para 41 padrões, onde eu tenho as quantidades dos meus erros por padrões. E aí a gente já consegue setar uma análise aqui e trabalhar em cima desses padrões mais rápido, né? Legal? Eu tenho uma visão de tail. Então, lembra que a gente tem que ficar dando o comandinho tail lá no log para a gente pegar o que está acontecendo no momento? Aqui no Datadog tem e é muito legal. A gente consegue aqui olhar online o que está acontecendo no meu ambiente. Se eu quiser pegar um erro online, a gente consegue. Tá legal, pessoal? É isso, espero que tenha gostado. Curte o vídeo aí e se inscreva no nosso canal. Valeu? Obrigado. Tchau, tchau.